Olá, boa noite. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas conforme com o tempo Olá, Rô, bem-vinda. me sentia Tinha, chegando, Leandro, maridão online aí acompanhando nossas lives. Vera, bem-vinda. Boa noite, vamos chegando aí. Lourdes, bem-vinda. Ai, Tinha, boa noite. Esperando o pessoal chegar aí para nossa live. Mais uma live da nossa sequência aqui do mês de outubro. Falando da infância. o apelido que eu tinha já foi esquecido, e aqueles meninos também já cresciam. Mais uma vez com uma música, com uma letra que diz muito, né? Sobre essa fase da infância. Beijo que eu sinto no coração. Isso aí, vamos chegando, pessoal. Eu sou um homem com as marcas da vida, Bem-vindos. lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, Shirloca chegando. sonhos de infância que não tem Escutem essa música. e isso me faz ser criança outra vez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser Sonhos de infância perdidos no tempo, né? Bora para mais um bate-papo. Já vou te adicionar aqui, Shirloca. Convidando, vamos lá. como eu era criança, e não sabia onde anda. Boa noite, meus amores. Boa noite, bem-vinda. Vamos lá, convidando os amigos. Mandando aviãozinho aí pro pessoal entrar com a gente nessa live. É isso aí. Vamos chamar o pessoal aí para estar ao vivo com a gente. Vamos lá. Então, hoje mais uma live da nossa sequência aí do mês das crianças. Então, trazendo mais uma etapa do desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, hoje a gente vai abraçar aí a etapa dos 7 aos 14 anos, né? Que é a Joana entrando, mamãezinha chegando. Abraçando, então, essa etapa que é tão importante quanto, né, as que a gente já abraçou até agora, mas que tem alterações significativas no comportamento das nossas crianças, né, Sherlock? A gente vai trazer bastante sobre isso. Não sei se vocês prestaram atenção na letra da música que estava tocando ao fundo, né? Então, assim, ó, quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia. Mas com o correr do tempo, tudo se perdia. Me senti o herói da revista em quadrinhos, roubava laranja no quintal do vizinho. Esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje, isso tudo do meu peito não sai. Desse mundo de sonhos, só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada. Me senti o Pelé da garotada. O apelido que eu tinha já foi esquecido. E aqueles meninos, também já crescidos, já não soltam pipa, não rodam peão. Sentem o mesmo que eu sinto no coração. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. Então, assim, Quantas memórias, né? é longo, mas É a fase da memória, né? Quantas lembranças e quantas memórias afetivas, principalmente, né? A gente guarda, principalmente desse período, dessa idade. as brincadeiras da criatividade, da descoberta do mundo, né? A gente vai trazer aí mais uma vez os contrapontos,
a minha visão um pouquinho mais biológica, a Shirley um pouquinho mais pedagógica, né? Mas abraçando aí essa etapa. Essa fase, biologicamente, né? A criança começa a se perceber no mundo. Então, dos 7 em diante, né? Então, é quando a criança começa a perceber que existe uma realidade além do núcleo familiar dela, né? Então, ela começa a comparar as famílias que estão na sociedade, as famílias dos amigos, né? Começa a olhar com um olhar de certa curiosidade para realidades que são diferentes da dela. A criança começa a se abrir para a possibilidade, né, de conviver com amigos, de se reconhecer como indivíduo, né, com uma personalidade. A partir dos 7 anos começa a se diferenciar um pouquinho da identidade dos pais, né? Então, assim, quem eu sou? Eu já não sou o que mamãe e papai quer que eu seja, eu não sou, porque na primeira infância eles são muito para nos agradar, e ali ele começa a se reconhecer dos 7 em diante. Então, para muitos pais, é uma etapa desafiadora, né? Vem a etapa de aprendizados também, alfabetização, né? Escola. Tem curiosidade por esse mundo externo, que é positiva, mas traz também desafios junto, né? Então, é um momento aí bem marcante no desenvolvimento da criança, né? Quer trazer aí um pouquinho da tua Sem visão dúvida, dessa né? fase? Assim, quando ele sai, né, que a gente até brinca, né? Já tá chegando nessa fase dos 6 para os 7, não tem mais meu bebê. É onde as mamães ficam ali apegadas, a gente não tem mais bebê, né? Agora eles já começam a ser individuais, né? Já têm a sua própria percepção, eles já são mais geniosos, né? Já têm a sua própria opinião sobre o que vestir, sobre o que calçar, sobre o que fazer, sobre o que quer fazer, sobre o que não quer fazer. E sim, é extremamente desafiador. Cedo, né? Pelo menos aqui em casa começou bem antes dos 7. Essa etapa aí. Mas realmente é marcante essa divisão dos 7 anos, né? Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui também, porque a gente tem as etapas quase todas aí, né? Estamos no processo aí de conhecer. Todas as etapas, né? Então é a fase que eles já saíram daqueles porquês, né? Porque a idade do porquê é dos 4 e 5 aninhos ali. Então, já com 7, eles já estão começando a racionalizar as coisas. Então, eles já começam a pensar e criar hipóteses sobre o mundo, né? Então, por que que algumas questões que a gente fala que é muito marcante nessa faixa etária? Porque, às vezes, eles já criam hipóteses sobre o funcionamento da vida, o funcionamento da sociedade, do grupo familiar, sobre o que é certo e o que é errado, né? Uma criança de 7 anos, por aí, você já não consegue enganar mais tão facilmente, né? E tem muitas mamães que falam, né, acaba disfarçando uma conversa, mas eles estão sempre atentos, né? Então, é a idade que eles têm a curiosidade sobre a conversa dos adultos, então é preciso estar um pouco mais atento, sim, né? Para não deixar com que as nossas percepções adultas, das nossas frustrações enquanto família, acabam interferindo no conceito que a criança vai criar, principalmente em relação ao próprio núcleo familiar, né? Sim. Então, Nessa fase, a partir dos 7, a curiosidade é muito mais exploratória, né? De conhecer as coisas do mundo. E aí, quando a Shirley fala ali de julgamento, na verdade, a criança não tem o córtex pré-frontal pronto, maduro ainda para julgar. Mas ela começa a fazer um julgamento comparativo, né? Então, a partir das realidades externas que ela vê, ela traz para dentro de casa e consegue assimilar. Isso é diferente daquilo, isso lá é mais legal do que aqui. Então começam os desafios, né, dos pais se adaptarem aí nesse novo momento da vida dos pequenos, né? exatamente. E aí, assim, a gente vê que, na verdade, essa idade do pensar, né, o quanto que a gente fala que é o momento da alfabetização, que eles estão criando hipóteses, né? Na verdade, assim, vem toda uma preparação, né, anterior a isso, para que ela chegue realmente nessa faixa etária já pronta para fazer essas conexões, né? A gente fala dessas conexões neurais racionalizadas para determinadas coisas. Eles começam a abstrair algumas informações mais facilmente. Por isso que até existe um questionamento muito grande dentro da nossa pedagogia atual, no sentido de adiantar o período de alfabetização, né? Então, até o próprio Piaget, quando criou toda a teoria da aprendizagem, veio trazendo a criança estaria pronta para a alfabetização a partir dos 7, porque ela já vivenciou bastante coisa, né? Já começa a ter mais facilidade, né, nesse jogo aí de hipóteses, né? Então, a gente fala que eles estão no período da metamorfose do pensar,
né? E que é a parte mais gostosa também, é a parte que eles estão mais abertos à criatividade, né? É de mostrar o meu desenho, né? Não é faz a comparação sempre, isso é uma coisa que é fato. Existe sim a questão da comparação, mas já começa essa individualização no sentido de eu quero fazer uma coisa única, né? É diferente Uhum. do outro. Eu achei bem interessante esse aspecto, porque a gente trazendo para a própria realidade escolar, é realmente isso que a gente vê. Enquanto eles são muito pequenos, eu trabalho em educação infantil, eles não têm muito essa questão só do meu específico. Eu quero fazer uma coisa diferente, às vezes eles vão fazendo tudo meio que parecido. Né? E essa faixa etária realmente tem esse diferencial, né? Eles têm essa individualização. Então, o pensar deles começa a ficar mais de uma forma imaginativa. Então, você conta uma história para uma criança de 3 anos, é diferente de você contar a mesma história para uma criança de 7. Soninha pode dizer isso com experiência em casa. Certeza, né? Os detalhamentos, né? A criança nessa fase dos 7, 8, os 10 anos, ela está muito na fase de dramatizar as situações, né? Então tudo imagina o contexto, tudo compara com a realidade de vida. Então, a menina muito na brincadeira de cuidar das bonecas, né? E aí, até é uma questão que eu tinha antes de ter filhos, e eu achava assim, né? Ah, não, porque essa coisa de meninas gostam mais de bonecas e meninos gostam mais de carrinho é uma construção social. Então, meus filhos vão ter acesso a tudo. E acaba tendo realmente, né? A gente ofereceu carrinhos para a Lara desde que ela era pequenininha, e o Thales já tem as bonecas da Lara também. Mas a gente percebe essa diferenciação nessa fase do modo de brincar. Então, ainda que o Thales brinque de boneca, ele vai pegar uma boneca e vai bater na outra, vai fazer uma coisa, né, de super-herói, uma coisa fantástica. E a Lara já é mais aquela coisa, né, do cuidadinho, do então eu percebo que é personalidade deles mesmo, né? E tem essa diferenciação a partir dessa idade, onde ela começa a se reconhecer como alguém no mundo, como eu sou, do que eu gosto, como eu faço as coisas. Claro que espelha muito o nosso modo adulto de fazer, o que os pais fazem, né? Como as coisas acontecem, começa as imitações ali, mas é uma tentativa de se reconhecer como pessoa, né? Como indivíduo. Então, assim, é uma fase realmente de grande diferenciação aí nesse momento. E contar histórias também, né? Antes dessa fase, você contava a historinha, é bonitinho, é bonitinho e acabou ali. Agora não, os detalhes, né? A compreensão de todo o contexto. Às vezes até a crítica da historinha, quando acaba, você, tá, mãe, mas isso aí não podia ser assim, né? Olha isso aí como é que aconteceu. Não dá certo, desse jeito não funciona. Então, é bem interessante, né? Que eles começam a ter as opiniões próprias. Eu vou só cumprimentar o pessoal que entrou aqui depois, ó. Isilda, boa noite, bem-vinda. Mari também. Quem mais entrou depois? Terapeuta Miriam, Kátia Jorge, Simone, Cleo. Todos bem-vindos, muito bem-vindos aqui com a gente, Gel. Convidem mais amiguinhos para vir aqui acompanhar esse assunto, que tem muito conteúdo ainda porreta aqui para a gente acompanhar. Leonirce também, bem-vindo. Vamos lá. Então, seguimos, Sherlocka, né? Sim, 7, 8, vai crescendo, os desafios vão. muito. Foi aumentando. E aí a gente fala que eles estão nesse processo também de autoafirmação, né? Então, essa questão de ter esse olhar mais crítico, principalmente em relação às histórias, é interessantíssimo a gente trabalhar com fábulas. Fábulas, não sei, né, só para deixar um pouco mais claro, são aqueles textos em que animais falam e que tem as fadas e que tem, né, tem lendas também, mitos. Então, é interessantíssimo trabalhar esse tipo de texto, porque tem a questão da fantasia, mas tem sempre o conceito por trás. E essa é a parte interessantíssima aí dos 7 para os 9, né? E caminhando um pouquinho mais para frente. Segura, Sani. E eles começam a desenvolver esse pensamento crítico. É, sabe assim, quando você está assim, totalmente distraído e a criança faz aquela pergunta que te pega de calça curta, tipo, você não sabe como responder? Porque aí você percebe que assim, ele pensa e quantas relações ele faz em relação às histórias que ele escuta e a realidade dentro, né, do próprio núcleo familiar, ou até mesmo para quem assiste novelas aí, né, que as molecadas às vezes estão juntos, eles acabam pegando algumas coisas e começam a desenvolver esse pensamento crítico. E aí o que é mais importante que eu falo para todas as mamães e papais,
Não minta, gente. Não minta. Né? Primeiro, essa facetada Obrigada, mentira, né? você não vai conseguir levar na mentira. Né? E aí o que acontece? O que é o importante dessa questão da mentira, principalmente? Né? Porque eles podem até aceitar a tua resposta naquele momento, mas ele vai continuar pensando sobre. E aí, se a criança, nessa faixa etária, eles começam a perceber que você está mentindo, ele começa a repetir esse tipo de comportamento. Porque percebe o que ele pode ter como vantagem. Né? Então, também é uma idade que a gente precisa ter um pouco de cuidado também. Né? Trazendo isso para o ambiente escolar, então, é muito. Acontece muito porque assim, são, né, várias cabecinhas pensantes diferentes. E às vezes a realidade de um é diferente da do outro, eles fazem essas comparações. E às vezes o que acontece? Aí a mãe do fulaninho conta uma história fantasiosa que, né, não procede. De onde nascerão os bebês? Essa fase acabou, fada do dente, Papai Noel, não adianta mais, não cola Então, mais. eles responder de onde nascem os bebês. Aí a mãe de um fala que foi de um jeito, a mãe de outro fala que foi de outro. Isso dá um problema, porque realmente eles criam hipóteses, né? Então, eles vão buscar Sei. informações, né? Não tem mais. É, E hoje até aproveitar esse gancho aí, né? Sobre essa questão de como nascem os bebês, gente, é muito importante como pais que a gente seja o mais verdadeiro possível, estando atento apenas ao excesso de detalhes, né? Então a gente tem que dar uma explicação verídica para a criança, então nada de cegonhas e fadas e algo dessa natureza, né? Mas se atenda ao que a criança perguntou, né? Porque às vezes a gente cai naquela assim, agora tem que ensinar a explicar um monte de coisa. Não, a criança ainda não tem essa maturidade cognitiva para compreender todo o processo, nem emocional, né? Então, responder pontualmente, biologicamente, como acontece, né? O óvulo da mamãe, a sementinha do papai, tá tudo bem, e cresce na barriga, e tá tudo certo, né? Os detalhes de como essas coisas acontecem, eles vão descobrindo ao longo do tempo. Mas é o que a Shirley colocou, é o não falar mentiras, né? Não inventar histórias ali que podem ser facilmente comprovadas e aí a gente cai em descrédito, né? cair descrédito é complicado. Aí, É, assim, gente, trazendo, né? Eu estou trazendo um olhar um pouco da pedagogia Waldorf, que eles fazem, né? Tem a questão da Deixa eu ler esse negócio direito, gente. O nome é meio Sofia? antroposofia, né? Que é um caminho de conhecimento que deseja levar o espiritual da entidade humana para o espiritual do universo. Por que eu estou trazendo esse olhar dessa filosofia, né? Da pedagogia Waldorf? Porque, assim, ela traz uma educação mais espiritualizada, mas no que sentido, né? De pensar nessas questões também da própria natureza humana. Então, quando ela faz essa classificação, né? Dos 7 aos 9, que é a metamorfose do pensar, dos 9 aos 12, a metamorfose do sentir, e dos 12 aos 14, a metamorfose da vontade. Então, aonde que isso se divide, né? A gente já falou agora um pouquinho da faixa etária do pensar dos 7 aos 9, que são essas criações, essas hipóteses, né? Desse desenvolvimento do raciocínio lógico, de associações, e enfim. Na metamorfose do sentir, que é dos 9 aos 12, então ele vai falar mais em questão do sentimento, né, da criança. Então, esse momento que a criança começa a se descobrir, prestar atenção no que está sentindo, tem até as sensações do corpo, né? Quando percebe que o coração dispara quando acontece alguma coisa, quando tem medo, que a respiração fica ofegante em determinadas situações. Então, essa metamorfose do sentir que ele traz é nesse sentido desse desenvolvimento, né? Dessa consciência do que está acontecendo comigo, criança ainda, né? Então, até que na pedagogia waldorfiana, eles trazem esse período dessa faixa etária dos 9 aos 12, da importância de trazer a criança para a conexão com a natureza e com a arte. Né? Porque a arte, gente, nada mais né, do que uma grande possibilidade da gente trabalhar com todos os nossos sentidos. Né? Então, e desenvolvê-los expansão. através dela, né, e ter essa expansão. Então, é o sentimento, a emoção, a parte física, a cognitiva, tudo trabalhando em sintonia, em harmonia, né, para o desenvolvimento de um ser humaninho saudável. Essa é a nossa proposta. E aí começa mais criatividade também nos processos artísticos, né? A gente tem aí o Thales passando na fase dos 7, né? E a Lara já um pouquinho mais velha.
Então, a gente percebe muito, assim, o Thales está nessa transição. A gente brinca muito de fazer teatrinho, circo, etc., em casa, né? E aí, agora, muito recentemente, o Thales consegue entrar no enredo, né? Então, fazer um planejamento da história, entrar e fazer o contexto do que foi combinado entre eles. Então, é um marco muito claro, assim, dos 7 anos, que começa a ter essa percepção, essa abertura, né, para a arte, para entender, e aí o sentir, até o dançar, né? O dançar no ritmo da música, agora que começa mais, né? Entender o contexto, é bem interessante, bem marcante essa separação aí das etapas, né? Exatamente. E você falando essa questão do dançar, a gente tem, né, a coreografia de criança é a coisa mais linda do mundo, mas olha uma coreografia de uma criancinha de 4, 5 para umas de 7, de 8, de 9, né? A sincronicidade é diferente, né? A relação com o corpo já está mais madura, né? Com 7, com mais de 7, né? Então a Sim, gente consegue bem coordenar perceptível isso. melhor os movimentos, né, os movimentos corporais. E, além dessa questão da percepção do próprio corpo, da percepção visual com os outros, né? Porque você vê numa apresentação que tem coreografia, ele tem que estar sintonizado com os outros colegas, né? Então, olha quantos movimentos essa cabecinha pensante tem que fazer, né? Prestar atenção no movimento dele, no do outro, e manter o ritmo da música, manter a expressão do corpo, enfim. A apresentação escolar fica muito claro isso, né? Adoro. É, é. A gente acha os nossos a coisa mais linda do mundo, mas se você olha o contexto geral, você fala, meu Deus do céu, é um para cada lado. Mas realmente é um marco, né? Aí dos 7, 8 já começa a ficar mais bonitinho, ajeitadinho, consegue seguir a coreografia, né? Vai tendo essa maturidade para isso, né? Mas é bem interessante a gente olhar a questão dessa percepção do próprio corpo e do outro, porque nessa fase aí dos 7 para frente já começa com muita frequência comportamentos não saudáveis, né? Como o bullying, por exemplo. Só que, lembrando, nessa fase a criança não tem o córtex pré-frontal desenvolvido ainda, a nível de julgamento, tá? Vamos dizer isso. Então, assim, o que a gente precisa compreender sobre esses processos, né? Quando a criança começa com um comportamento atípico, ele está reproduzindo algo que ele ouviu em casa, né? Então, é importante a gente, como pai, estar atentos ao comportamento dos nossos filhos com os outros e perceber também quando o nosso filho está nesse contexto, né? Da onde está vindo isso, né? Por que estamos nesse contexto? Então, assim, é muito reprodução de comportamentos mais maduros, né? Que a criança ainda não tem condições. Ela olha o amiguinho, ela percebe diferenças, ela está nessa fase, mas ela não consegue, pela maturidade de córtex, dizer que esse amiguinho é mais feio, mais bonito, mais gordo, mais, né? É muito reprodução do que houve em outros contextos, né? Então, ainda cabe aos adultos que estão próximos, né, fazer a As- correção, vamos dizer assim. Porque, na verdade, qual que é o nosso papel enquanto adulto nessa faixa etária? É orientar, porque olha que determinado comportamento, essa fala sua, deixa o outro triste, né? Machuca a outra pessoa. Porque ele vai começar a entender também nessa questão dessa afetividade. O que me afeta? Como que você fica triste? Se fosse com você, né, como que você se sentiria? Ele já começa a fazer essa associação. Ele pode não ter o julgamento do que exatamente isso é tão prejudicial assim. Mas a gente precisa orientá-lo para o caminho, né, de não trazer Nós isso. somos o córtex dos nossos filhos, né? Se ele não tem a maturidade necessária para avaliar a consequência, né? Então, é muito nesse sentido também, a criança não avalia a consequência daquilo que ele faz. Então, eu preciso trazer essa consciência para ele, eu preciso explicar qual é a consequência do ato que ele está tendo, para que realmente ele modele o comportamento a partir disso, né? E uma coisa que eu trouxe que eu achei bem interessante que essa autora traz também com um período que as autoridades influenciam seriamente na experiência da vida da pessoa. Nós vamos trazer assim a pessoa que está em formação. Né? Então, figuras de autoridades têm uma grande importância e uma grande influência nesse período. Então, assim,
tratar com muita seriedade, né? Com excesso de austeridade, né? Então, tudo é muito sério, tudo é muito duro. Então, ela já cresce com essa percepção do mundo, que o mundo sempre é muito difícil, que as coisas são sempre complicadas. Então, sabe aquelas falas que às vezes a gente tem em casa, às vezes não percebe, né? Chega cansada do trabalho e sempre é muito difícil trabalhar. Até foi uma fala que a Isa Moreira usou no evento dela, né? Que ela chegava, que ela conversou até com a mãe sobre isso. Que a mãe todos os dias chegava do trabalho e tô exausta, tô exausta. Então, trabalhar é cansativo. Então, ela cresceu com essa percepção de que o trabalho é exaustivo, né? Então, tem algumas falas que ficam registradas, né? Então, tem algumas sensações que ficam também. E que Então, é vai levar importante para a a gente... vida, né? Então, porque é Sobre o trabalho, é importante que a gente passe, e até assim, né? Às vezes a construção de crenças que a criança vai levar para a vida. A gente fala assim, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para comprar, eu preciso ter trabalho. Eu tô falando coisas que eu já usei muito aqui em casa, tá? A mamãe precisa trabalhar sim, porque, né, tem as contas para pagar, tem as coisas, tem que pagar a escola, tem, né? Enfim. Mas a gente precisa trazer para a criança a percepção de que a gente trabalha porque a gente gosta do que faz. É bom para a mamãe trabalhar, é bom para o papai trabalhar, independente do que você trabalha. Mas você vai despertando nessa criança a percepção de que ela pode escolher fazer algo que ela goste, que ela pode estar, né, num ambiente que não só pelo dinheiro, não só porque a vida exige, mas que ela também pode, de alguma forma, se conectar com o que é importante para ela, com o que ela gosta, para escolher o seu caminho, né? Construir a sua vida. Exatamente. E aí também tem essa faixa, esse período em que casais que não estão muito bem conectados, que de repente o papai é mais sério do que a mamãe, então sabe aquelas falas assim, você vai ver quando o seu pai chegar. Então acaba que essa figura masculina é sempre uma figura de autoridade, é sempre muito sério, né? Ou você vai ver quando vou contar para sua mãe, porque sabe que a mãe vai brigar sempre, né? Então, olha as percepções e as crenças, né? Os mindsets fixos que a gente acaba desenvolvendo nessa faixa etária, por conta de algumas falas, né? Pega Que às para a vezes vida, né? leva para a vida, leva para a vida. Então, assim, sempre a minha mãe vai brigar comigo por algum motivo. Então, sabe aquelas pessoas que têm dificuldade até hoje com figuras femininas em chefia? Então, pode ser que algumas crenças tenham sido construídas nessa faixa etária, né? Isso. E, e é interessante a gente falar dessa forma, porque assim, né? Claro, mães e pais não são perfeitos, têm defeitos, têm, como eu disse, eu mesma já falei muitas vezes, e eu já percebi construção de várias crenças nos meus filhos, tipo, reprodução de crenças minhas e que eu me questionei. Ou até assim, né? Por exemplo, que é uma coisa. Na minha percepção de adulto, aquilo não vale o que está sendo cobrado. Eu falo, não vou comprar isso, tá muito caro para esse negocinho aí, né? Quer dizer, a criança já fica assim, opa, peraí, isso aqui é. Minha mãe não. Reprodução das crianças conosco, né? Assim, a mãe não tem dinheiro para comprar isso. Porque o muito caro para eles é sempre um padrão de algo que não tem. Eu não tenho dinheiro suficiente. Então, se é muito caro, é porque eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Eles ainda não têm essa avaliação de custo-benefício que nós adultos fazemos. Então, a gente tem que cuidar muito a forma como fala essas coisas para a criança, né? Porque vai construindo crenças. E aí, assim, somos pais, somos falhos, mas eu vejo muito assim, quando a gente não está tratado, quando a gente não está se olhando terapeuticamente, não está compreendendo os nossos padrões, os nossos traumas, os nossos bloqueios, a gente fatalmente vai reproduzir isso nos nossos filhos, né? Então, tudo que a gente não resolve aqui vai adiante, né? Vai, uma hora alguém vai ter que olhar. Então, a gente está passando essa responsabilidade de resolver esses conflitos para os nossos filhos de alguma forma, né? Ou seja, na reprodução de crença, seja com traumas, bloqueios que eles vão levar para a vida, não vão conseguir fazer os movimentos, né? Para crescer, se desenvolver saudavelmente. Então, assim, papais, mamães, atentos, né? Como eu estou? O que é que me dói? Será que os meus comportamentos estão automatizados? Eu não estou consciente do que eu passo, do que eu falo, como eu falo para os meus filhos? E estou fazendo com que eles reproduzam essas crenças, esses comportamentos que são meus, que vieram até mim inconscientemente, eu vou continuar passando inconscientemente para eles? Então, são questionamentos aí para essa fase importante, né?
muitas coisas para a gente prestar atenção. Na verdade, gente, como a gente está falando, assim, não existe pai e mãe perfeito. O que a gente está buscando é um mínimo de equilíbrio, né, de consciencial aí, para a gente poder melhorar as próximas gerações e ver o que ainda dá para resolver, o que dá para fazer para melhorar no que nós já temos, né? E assim, enquanto a gente fala disso enquanto criança, né, do nosso papel enquanto adulto na vida das crianças, vê se vocês vão se identificando aí quanto adultos, né, que têm essas memórias, né, que tem esses padrões de comportamento, né, e aonde que isso pode estar, em algum lugar, né, mamãe falava isso, papai falava isso, né, então tem sempre aquela, né, aquela coisa, não é para culpar ninguém, gente, é só para tomar consciência e fazer diferente. Fazer diferente. É um outro comportamento que acontece com muita frequência nessa idade, é assim, papai e mamãe quer dar para o filho tudo que não teve, né? Então, bota o filho em 300 mil atividades. Vai fazer dança, vai tocar piano, vai fazer não sei o quê, vai para o inglês, vai para o pulmão. A criança tem uma agenda mais cheia do que, né? Tipo, não tem um dia de folga na semana, folga no fim de semana. E aí, em momento algum, se questiona do que é que essa criança gosta. E as crianças tendem a querer agradar os pais, né? Sempre a realização da criança é ver o papai e mamãe feliz. Então, muitas vezes, a criança vai para uma atividade porque minha mãe, era o sonho da minha mãe ser bailarina, agora eu vou fazer balé. Ainda que eu odeie balé, né? Então, a gente precisa começar a ter essa percepção do que é que a minha criança gosta. Então, claro, se a gente tem condições de oferecer atividades extras, então eu vou estimulando, vou testando, mas sempre no diálogo, tentando perceber se essa criança realmente tem afinidade com aquilo, se ela gosta ou não, para que eu consiga ajudá-la a se reconhecer no mundo e não ter essa necessidade de fazer para agradar mamãe, para agradar papai, para fazer mamãe e papai feliz, né? Então, quanto menos curada eu tô, mais eu espero dos meus filhos realizar os meus sonhos, os meus desejos, porque eu não pude, né? Então, mais um ponto importante aí, chave de consciência. E aí também, você trazendo essa questão assim, de muitas atividades, Soninha, tem também, né, o muito ter, né, o muito ter, o muito dar, né, a criança que tem tudo. Então, assim, acaba que, vai dar um brinquedo tal, mas a criança já tem, a tecnologia tal, o celular da última geração. Então, assim, os pais suprem de tudo e aí essa criaturinha não desenvolve nenhum senso de busca, né? Nem de buscar a conquistar qualquer coisa, porque tudo vem a mim pura e facilmente. Então, assim, qual é o adulto que vai se tornar? Né? Então, a gente sempre fala, nem de mais, nem de menos. Nem de mais, nem de menos. Então, qual é o adulto que vai se tornar? Se ele tem tudo, sem limite, né? Os pais também não dão limite nos comportamentos. Então, o ser humaninho cresce achando que ele pode tudo o tempo todo, de todas as formas, sem pensar muito no outro, né? Então, a importância do limite para todas as faixas etárias, né? Então, enquanto você é responsável por um ser menor. Em construção de personalidade, o limite é de extrema importância. Né? E a questão do dar tudo, mas ele merece, ele, né? Então tem os acordos, né? Tem a questão do merecimento, de como é que a gente lida com a questão do merecimento, né? Eu acho que muitos de nós, principalmente nós terapeutas, passamos por uma fase assim de reconhecer o nosso merecimento, né? Então, às vezes alguma coisa ficou falha lá na nossa infância, nesse período de construção desse merecimento. Então, nem tudo pode vir tão facilmente, porque a vida não é assim, a vida adulta não é assim, né? A gente gostaria muito, gente. Seria tão fácil, né? Mas realmente a gente precisa conquistar algumas coisas. E o que é essa conquista, né? É esse desenrolar de resoluções de problema, de busca de soluções, de fazer algo, né? Desafios são maravilhosos, gente. Desafios nessa faixa etária. Você quer brincar com criança nessa faixa etária de 7, 9, 10, 11? Desafios, né? Porque estimula a criança buscar resoluções de problema. Então, uma pessoa que é formada, né, nessa faixa etária de 7 até os 14, sempre buscando resolver questões, lógico, dentro da capacidade cognitiva dela, não vamos exagerar, né? Então, ela já cresce um adulto, já se torna um adulto com essa vontade de resolver questões, né? Então, de busca, né? De sede de conhecimento,
né? Não precisa ser tão exagerada como nós, a gente que faz 500 milhões de cursos ao mesmo tempo, mas, né? Essa busca por conhecimento, né, de resoluções de questões, de problemas para a vida, de várias situações, amplia a capacidade do ser humano em atuar em diversas áreas de conhecimento na vida adulta. Sim. E aí a Shirley colocou antes, né? Essa fase dos 9 aos 12 ali é a fase de maturidade do emocional, né? Então, nessa fase é fundamental que a gente comece a estar mais atento ainda do que já estávamos a como essa criança se sente. E às vezes na correria de pai e mãe que trabalham fora, a gente não tira esse tempo para sentar com essa criança, para observar o comportamento, perceber quando está triste, quando está feliz e ajudá-la a pensar sobre o que aconteceu. Então, a criança, ela tá triste porque algo aconteceu na escola, mas ela não consegue pensar o contexto em que tudo aquilo aconteceu. Ela não tem essa noção de hoje eu tô triste, amanhã eu vou estar feliz. Então, a gente precisa trazer essa consciência para que a criança vá adquirindo essa maturidade, de compreender que o mundo é feito de altos e baixos, vai ter dia que vai estar muito feliz, vai ter dia que vai estar muito triste, mas é papel dos pais mediar esses sentimentos nessa fase para que ele consiga compreender. E aí vai adquirindo a maturidade necessária para as próximas fases, né? Então ele só sente intensamente. Começa as amizades, às vezes a melhor amiga, aí a melhor amiga faz uma coisa que eu não gosto, eu fico triste, mas eu não sei por que que ela faz aquilo. Então ela não consegue ainda avaliar que aquele comportamento da amiga hoje é assim, amanhã a amiguinha já vai estar conversando de novo, vai estar tudo bem. Então a gente precisa fazer esse meio de campo para realmente a criança ir compreendendo o que que ela está sentindo, o que que eu sinto. Hoje eu sinto feliz, hoje eu sinto triste. Pegando os nossos exemplos mesmo, né, Shirley? Claro, hoje, como terapeuta, a gente já caminhou bastante nesse processo. Mas a dificuldade que foi muito tempo da minha vida reconhecer os meus sentimentos. Né? Às Agora, vezes deixa você eu tá fazer uma triste. observação importante. Ah, Depois que a criança começa a ter autonomia, né, muitas vezes a gente acaba deixando, né, achando que essa autonomia é para tudo. O fato dele já com essa idade já conseguir se virar sozinho dentro de casa para algumas atividades domésticas, por exemplo, ou algumas atividades de higiene e cuidado pessoal, muitas famílias acabam meio que deixando ele livre, leve, solto e a Deus dará. Eu acho que você trouxe uma questão importantíssima, assim, olhar para o sentimento dessa criança. Dos 10 ali até os 12, esse turbilhão de emoções, né? Até porque tem muitas mudanças hormonais também, né, Soninha? Pode falar um pouquinho melhor sim, sobre isso depois. isso é E às vezes a gente fecha os olhos para isso, achando que pelo fato dele ser autônomo, para algumas situações, a gente acaba fechando os olhos para isso. É importantíssimo. Muitas famílias têm esse medo, né? Esse receio de contar os próprios sentimentos enquanto você era criança. Né? Hoje, né, depois de muito tempo de estudo, tal, eu consigo conversar com meu filho e contar para ele como eu me sentia em algumas situações. E hoje eu consigo ouvir melhor como ele se sentiu também nesse período dos 12 aos 14, né? E aí a gente percebe assim, o quanto que a gente se engana achando que aquele ser humaninho se vira muito bem sozinho. E não é bem assim. Né? Eles precisam muito da gente sempre. Né? Não é porque está crescendo que a gente pode largar. Não, gente. Né? Pessoas em formação. Né? A gente se torna adulto mediante os relacionamentos, principalmente no núcleo familiar. Então, precisa dar essa atenção realmente. Olhar para o emocional desse pré-adolescente, nessa faixa etária já começa a chamar assim, né? De pré-adolescente. Né? É importante olhar para ele. E realmente, Sonia, como você trouxe agora, assim, ajudar ele a contextualizar os fatos e acontecimentos na própria vida. Isso entender e é mediar os próprios sentires, né? O que eu estou sentindo, por quê, o que está acontecendo, né? A Fátima colocou eu dos 12 aos 14 sofria muito. ninguém olha, né? Ninguém olha para o pré-adolescente. Né? Primeiro Já que é assim, totalmente independente, se vira, a você já é gente já chama grande. de aborrecente, né? Porque assim, eles ficam meio chatos. Mas não é chato, é porque assim, a gente, enquanto adulto, a gente esquece que passamos por lá também, né? A gente acaba esquecendo que a É gente uma também. irritabilidade, né? Que começa dos 11 para frente ali, quando começa realmente essa maturação hormonal e esse não se reconhecer.
Então, assim, voltando às fases, né? Então, a criancinha lá até os 7 anos é mamãe e papai. Tudo que ela faz é para ser bonitinho, para ser elogiado, para ser legalzinho, e se espelha no comportamento de mamãe e papai. Não sei fazer nada diferente do que mamãe e papai fazem aqui. Do 7 em diante, eu começo a me ver como alguém no mundo. Então, eu vou começando a perceber que existem outras famílias, que eu posso ter um amiguinho, eu posso ter uma confidente que não precisa ser mamãe, eu posso, né, ter outras possibilidades. Então, ela começa a se abrir para o externo, para o mundo, para a vida. Quando começa essa maturação hormonal, ali dos 11 em diante, na verdade, assim, o cenário ideal seria aos 13, né, essa maturação. Mas hoje, até pela estimulação sexual precoce, a gente tem crianças amadurecendo mais cedo. Começo a não me reconhecer mais, então meu corpo vai começando a mudar, meu sentimento vai mudando, eu não sei, uma hora eu sou muito amiga, outra hora não quero ver a pessoa na minha frente, eu não sei por quê. Então, assim, tá, e agora toda aquela referência que eu tinha do mundo já não é parâmetro mais, eu começo a sentir diferente. Então, minha afilhada entrando, isso aí, Clarinha, vamos entender um pouco mais essa fase aí. Então a gente começa a não se reconhecer no mundo. Nós passamos por essa etapa aí, né, dessa maturidade. E muitos pais, eu daqui a pouco estou chegando nessa fase também, né, de tentar entender, ajudar essa criança, esse adolescente a entender essas mudanças hormonais, essas coisas do sentir, das comparações, né, com o externo, a compreensão de que cada um é de um jeito. Hoje, com rede social, é uma coisa muito complicada, porque a criança, às vezes, começou nessa fase, ela mal se reconhece como indivíduo e daí ela tem os padrões, né? Então, abre rede social, aquela mulherada com corpo padrão, com não sei, que, claro, só mostra a vida perfeita, não mostra defeito. E a criança entra nesse mundo adulto, né? Sem entender direito quem ela é. Então, ainda precisa. A maturidade cortical, ela vai dos 13 até os 25, 26, racionalmente, né? Então, a racionalidade vai ser mais para essa fase ali. Para o homem até um pouquinho mais tarde, entre 28 e 30. Mas a maturidade emocional, ela acontece dos 13 aos 16, 18 anos. Então, esse é o intervalo em que, emocionalmente, esse adolescente precisa de muito suporte. Então, já não tanto como mediação pelos pais, como é da criança, né? Então, da criança até os 12, 13 anos, ali, quando começa essa maturação, ela não julga, ela só sente. E aí você tem que ajudar ela a compreender o contexto. Dos 13 para frente, ela já compreende o contexto, ela já consegue entender o que está acontecendo. Mas ela precisa de suporte, ela precisa saber que tem para onde voltar, ela precisa saber que tem uma família que vai dar respaldo para as decisões, para as escolhas que ela precisa tomar para a vida, né? Para ir amadurecendo. Bem como nós colocamos aqui, né? Zelando pelo crescimento saudável. Então, é esse cultivar de pai e mãe que a gente precisa ir trabalhando para que essa criança tenha segurança e maturidade de passar para a próxima etapa, sabendo quem ela é, sabendo o que ela sente, como ela se coloca no mundo, que aí vai, né, passando de fase com sucesso. Tornando um adulto saudável, né? Que essa é a proposta. Então, quando a gente fala assim, né, desse cultivo, né? A gente trouxe desde de antes da gestação, né, Soninha? Esse cuidado com a vida, na verdade, né? A gente está falando do cuidado com a vida, né? Com essas pessoas que estão na vida, com essas pessoas que estão no planeta, de que forma que a gente quer um mundo melhor, né? Se a gente está falando de mentalidade saudável, né? Para a construção de uma nova sociedade, né? A gente fala de jovens estão perdidos, mas é porque nós, enquanto pais, também nos perdemos de alguma forma, em algum momento. Né? Essa coisa assim, de muita autonomia por muito tempo, essa autonomia ela acabou ficando meio que muito banalizada, né, nesse sentido. O fato de pais trabalharem fora não significa abandono total dessa criança, né, desse adolescente. Então, sim, é preciso que a gente olhe para as nossas famílias, né, com muito amor e com muito carinho, né, e a gente está aqui nessa missão de tentar criar uma nova consciência para isso, né. Eu sou mãe ainda de um rapaz de 23, mas eu ainda consigo resgatar algumas
parte do processo educativo dele, né? Enquanto mãe, de olhar para as minhas falhas e conversar com ele sobre o assunto, e eu tenho certeza que se futuramente ele resolver ter a família dele, muitas das coisas que ele viveu, que nós desconstruímos, né, e estamos desconstruindo ainda juntos, serão diferentes. Né? Então, o que a gente fala que é nessa questão dessa mudança de mentalidade para uma nova sociedade. Não dá para ficar só no julgamento de que a juventude está perdida e que é isso mesmo. Muito pelo contrário. Né? A gente acredita na humanidade, a gente acredita nessa mudança de mentalidade e estamos aqui para isso. Eu sou apaixonada da educação, não tem como dizer, não tem como negar. Né? Porque eu É, penso educação como vida, né? Como vida social, como, enfim, como prosperidade, empreendedorismo, e vamos que vamos, né? Então, mudar esse padrão de que aceitar as coisas como estão nesse sentido de estagnação. A gente precisa, sim, sim. olhar para a nossa realidade. Nossa juventude está passando por momentos de dificuldade, sim. A gente tem muita criança, muito jovens com depressão, ansiedade e tudo mais. E muitos pais que não sabem o que fazer. Fui essa mãe que não sabia o que fazer, né? Então hoje também passo pelos meus processos para poder entender os processos do filho. É Então isso aí. é Então, sempre uma Vicente, gente, construção de semana que vem construção. que tem mais, né? Semana que vem é dos 14 aos 21. A gente ainda Tem vai mais. trazer essa etapa das nossas crianças crescidas. Vamos trazer mais consciência ainda sobre todo esse processo. Mas esse ponto que a Shirley trouxe é fundamental, né? É puxar para nós a responsabilidade, é compreender que nenhum comportamento da nossa criança é decorrente de um fator externo, um acaso. É doído. Eu digo que os filhos aqui em casa nos colocaram no processo de autoconhecimento, porque foi a partir deles que a gente, tentando compreender os desafios, tentando entender o que não deu tão certo, que a gente foi buscar ajuda. Então vamos olhar, vamos tentar entender. E aí dói pra caramba cair a ficha de que 50% é nosso, de tudo que acontece. Então, assim, a gente tende, né? Ah, o filho não está indo bem na escola. Ah, porque a escola não é boa, porque os amigos não sei o quê, porque, né? Mas tá, e como está em casa a minha relação pai-filho? Ou, né? Ah, meu filho está sempre doente, está sempre com problema de saúde. Ah, porque ele tem imunidade baixa, ou porque não sei o quê. Ok? E como está o meu emocional? Como está o emocional dentro dessa casa? Como está a alimentação nessa casa também, né? Então, assim, nada é externo e nada a gente é. Fugiu Estanque, a né? palavra. Fechado. A Estanque. a gente não tem ação, tipo, ah, eu sou vítima dessa situação. Tudo a gente tem como mudar. A gente só precisa perceber, a gente precisa estar em consciência do que está acontecendo, das necessidades dessa criança que está crescendo. Então, olhar para essa criança com esse olhar, né? Sabendo que ela ainda não tem maturidade para julgamento, então eu preciso mediar. Ela está sentindo, ela não sabe o que está sentindo, eu preciso mediar. Ela ela está com um comportamento disfuncional, eu preciso mediar. Então, o papel dos pais nessa fase do 7 ao 14 é totalmente mediação. Então, tem que estar na cola da cria para realmente compreender e perceber esses movimentos. Porque se a gente deixa o barco correr solto, né? Então, a criança fica, às vezes, com terceiros que não fazem essa mediação, às vezes fica em escola, cursinho e etc., né? Porque realmente não tem tempo. Mas e aí, qual é o tempo que eu tiro um tempo de qualidade para sentar com essa criança, para olhar o que essa criança está pensando, o que ela está passando, o que ela está sentindo, e eu ajudar ela a fazer esse meio de campo. Até porque, assim, né? Vamos falar bem da verdade, assim, chegando nessa fase dos 14, 13, 14, essa descoberta da sexualidade é um fator que precisa de muita atenção. Né? Então, porque é nesse período dessa descoberta da sexualidade que a gente começa a passar para um outro nível de sensações, de emoções, né? Então, precisamos realmente estar muito atentos aos nossos adolescentes, né? E às vezes tem as sensações sem ter a maturidade emocional e racional suficiente para se colocar em situações que dão conta, né? É. Então,
Haja vista casos de gravidez na adolescência e etc. Então, a criança ainda não tem nessa fase, né, de 13, 14, 15 anos, que a gente vai falar mais semana que vem, mas começa a sentir, começa a ter, né, a maturidade hormonal e física, mas ela não tem a maturidade cognitiva, ela não tem a maturidade emocional para lidar com a consequência dos atos. Então, como pais, nós precisamos continuar mediando, né? Os relacionamentos, as amizades, os círculos, o tentar, dentro do possível, trazer para próximo, né? Já nessa fase dos 7 aos 14, então, tentar conhecer quem são os amigos, como são as famílias dos amigos, porque tudo isso vai influenciar em como a sua criança vai ser dali para frente, como ela vai se ver no mundo. E isso é papel de pai e mãe, né? Não tem como fugir. É para isso que a gente está aqui, né? Como pai e mãe dessas criaturas, para mediar, conduzir, orientar e ajudar elas a irem para a vida mais seguras possíveis, né? Assim, para passar, deixar para as próximas gerações pessoas melhores do que nós fomos, né? Esse é o propósito. Então a gente vai se tratando, se curando, se olhando para não reproduzir comportamentos disfuncionais, para não atrapalhar o desenvolvimento normal dessa criança, ela conseguir fazer os movimentos. É isso, ali. Então, é aquela coisa assim, né? Então, não é deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? A gente que tem essa visão, quero um mundo melhor para os nossos filhos. Você quer um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos? Vamos deixar pessoas melhores para melhorar esse mundo? Né? Eu acho que, Sim, assim, são as pessoas que fazem o mundo melhor. Então, que tal a gente puxar começar a a olhar para isso? responsabilidade está na nós, né? Você falando isso, eu até lembrei uma fala que eu já reproduzi várias vezes, né? As pessoas falam assim, nossa, mas você é corajosa, teve 3 filhos. Aí você me fala assim, a gente que tem condição de deixar gente boa pro mundo tem que botar filho no mundo, né? Porque as Olha, pessoas que não têm consciência, as pessoas que não têm consciência estão botando filho no mundo. Então, né, alguém tem que cuidar desse povo aí daqui para frente. Então, vamos muito deixar filhos bom. melhores aí para a posteridade, para realmente ajudar, orientar e trazer consciência para as pessoas que não tiverem. Então, Muito vamos bom. fazer o Olha, nosso trabalho, né? A nossa parte, a nossa parcela. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui antes da gente fechar. Então, a Fátima antes tinha comentado, né? Dos 12 aos 14 ela sofreu muito. Giovana batendo palmas para nós, uau! Muito boa live, parabéns, Giovana. Master Mentoras. Nossa Master Mentora. São demais essas duas, a Fatelli. São demais essas duas, muita sensibilidade e maturidade. Obrigada, Fátima. A gente está em construção também, né, gente? Assim, nós percebemos a nossa evolução em relação às lives, a gente vai tendo mais domínio, mais tranquilidade para repassar os assuntos. Estamos crescendo, né, nesse processo. E o objetivo é justamente compartilhar os conhecimentos que a gente adquire, que a gente tem, essa busca que a gente tem por entender melhor os processos, entender o desenvolvimento humano, como que as pessoas estão se formando aí para o mundo. E quanto mais pessoas souberem de tudo isso, melhor o mundo vai se tornar. Não tenho dúvidas disso. Então a gente está aqui fazendo a nossa parte, é trabalho de formiguinha. Hoje tivemos aí poucas pessoas, umas 15 pessoas online, mas vamos compartilhar para mais gente depois a live salva chamando mais gente para ter, né, esse conhecimento, acesso a essa informação, e a gente vai evoluindo esse mundão aí. é isso aí. Isso Obrigada, aí. meninas. Fatelli. A Fátima gostou. Deixar pessoas melhores para melhorar o mundo. É isso, essa é a nossa função. Obrigada, meu amor. Obrigada, meninas. Gente, então é isso. Então, amanhã nós teremos Clube 715 com quem? Com quem? Com quem? Quem vem amanhã? As meninas, nossas alunas do Roma, mantendo aí as lives das 7h15 da manhã com assuntos. Amanhã quem fala sobre. Vamos ver a programação. Eu não consigo trocar a tela aqui. Não, segura aí que a gente acha aqui rapidinho, 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 rapidinho. Vamos lá, amanhã quinta-feira. Quinta-feira vem. Glaucio já colocou, já Achei. se entregou aqui. Isso aí, falando sobre a ira. Então acompanhe amanhã no Insta da Glaucio, terapia, glaucio.terapias, falando sobre a ira. Vamos lá, compreender melhor essa energia, né? É É isso aí, meninas. importante.
Muitos movimentos acontecendo aqui no Terapia em Ação. Aguardem novidades. Breve teremos a formatura do terapeuta master. Muitos, muitos Formatura e preparativos. experiência. Legal. Semana que vem, Giovana está em Cascavel. E tem mais uma mocinha que chega também uns dias depois, mas vem também aqui. Vamos reunir essa galera do Terapia em Ação aqui na região, né? Vamos conhecer aqui meu lar, minha casa, meu território. E teremos, né, pessoal que é de Cascavel que ver essa live, vamos começar a divulgar já. Na quinta-feira à noite teremos um evento maravilhoso com a Giovana. Então se preparem, a gente ainda vai divulgar os detalhes, né, horário, valores e tudo mais, mas As vai pessoas ser aqui, ó. muita cura, muita cura. Se preparem, evento ao vivo do Terapia em Ação aqui em Cascavel. Então, reservem a agenda já para estar com a gente, porque vai ser fantástico. Não percam, vai ser maravilhoso, né? Como já virou o lema aqui. E comigo, claro, estarei lá junto, né? Mas vai ser muito movimento de cura. Vamos estar falando da jornada da heroína e feminino ferido. Então, né, quem for de Cascavel, prepara a agenda aí para estar com a gente na semana que vem. Fechou? Aí. Fechou, Obrigada, gente. Priscila. Parabéns a nós Mas, todas. E olha, a jornada da heroína. Gente, só fiquei triste que eu não vou poder chegar na quinta-feira, mas tudo bem. ah, A gente faz reunião de equipe, tem problema. mas tem muito assunto para trabalhar aqui. Gente, beijo. Obrigada. Até a próxima.